Evangelho de Marcos, capítulo 3, 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora vá para o verso 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, queridos? Jesus, o servo Deus, institui uma nova família. Como eu já mencionei para os irmãos anteriormente, Jesus ele começa instituindo uma nova nação quando ele chama os 12 apóstolos. A nação de Israel foi o povo pelo qual Deus manifestaria o seu nome a todas as nações em toda a terra. A nação de Israel foi o povo escolhido para levar o nome de Deus. Porém, a nação de Israel estava em declínio moral, espiritual, e Jesus então vê a necessidade de estabelecer uma nova nação, um novo povo. Irmãos, a igreja não é o Israel de Deus. A igreja é um novo povo de Deus, é uma nova nação de Deus. A igreja não é como que uma continuidade do povo de Israel. A igreja se torna uma nova nação, um novo povo. E o fato de Jesus ter chamado 12 apóstolos tem uma correspondência com os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, dos quais começa então a nação de Israel. Então ele começa instituindo uma nova nação. Agora ele vai nos revelar aqui a instituição de uma nova família. Jesus tinha a sua família de sangue. Jesus tinha, pelo texto aqui, mãe, irmãs, irmãos. Irmãos, eu não vou entrar aqui na teologia da virgindade de Maria, eu não vou entrar nesse conceito teológico, porque o tempo não nos permite, mas a tradição romana crê que Maria, ela não teve relações com José, ela teve Jesus Cristo, porque fora através do Espírito Santo gerado, e depois então, Maria nunca mais teve uma vida relacional, conjugal com José. Nós entendemos de uma maneira diferente, entendemos que após o nascimento de Jesus, Maria e José seguiram uma vida conjugal normal, como qualquer outro casal, que inclusive tiveram também outros filhos, mas eu não vou entrar aqui nos detalhes dessa questão, porque não é o foco desta noite. O fato é que Jesus, ele institui uma nova família. Pastor, então quer dizer que Jesus pegou uma outra mãe, ele pegou outros irmãos? Não, Jesus institui uma família espiritual. Amém? Então Jesus, ele agora não vai negligenciar, mas ele vai priorizar, ele vai focar, ele vai trabalhar para a formação e a edificação desta nova família espiritual, ao mesmo tempo que Jesus mantém a sua relação ainda de família de sangue. O texto que nós lemos, irmãos, diz exatamente isso no verso 20. Jesus foi para casa. E aqui há um contraste, porque nós vemos lá no verso 7 que anteriormente Jesus havia com seus discípulos se retirado para o mar. Jesus tinha que, como saído da cidade, ele tinha ido para os povos, para os campos, para a beira do mar da Galileia. Lá ele atende as multidões, verso 10, 11, 12, naquele contexto de fora, não num contexto ali da cidade, de casa. Ele chama os 12 apóstolos, mas agora Marcos nos revela que ele volta para casa, porque agora nós vamos ter esse conceito de família, nós vamos ter aqui esse princípio de lar, nós vamos voltar o nosso olhar para esta realidade. Então ele foi para casa. Que casa era essa?
Se o texto vai dizer que a família de Jesus foi até ele para levar ele para casa, essa casa aqui que nós estamos vendo no verso 20, muito provavelmente seja a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, onde Jesus tinha estabelecido aquele lar como a sua base ministerial. Então, Jesus ele vem das regiões abertas, ele sai, né, dos campos e dos povoados, e ele retorna agora para um ambiente familiar, e ele está novamente ali na casa, na minha concepção, a casa de Pedro em Cafarnaum, e como ele chega ali, novamente o texto diz que a multidão afluiu novamente para Jesus. As pessoas vieram ao seu encontro, e o texto acrescenta um detalhe aqui, meus irmãos, de tal modo que eles não podiam comer. Então o ministério de Jesus foi muito intenso. Jesus, ele era um homem muito ocupado, muito atarefado, e agora você perceba esse detalhe, Jesus estava vivendo uma nova vida, uma nova realidade. Ele havia deixado a sua casa, né, em Nazaré, deixado a casa de Maria, deixado os seus irmãos. Jesus tinha começado o seu ministério, ele estava pregando, ele estava ensinando, multidões estavam vindo para Jesus, e os familiares de Jesus começaram a olhar para isso com uma certa preocupação. Você que é mãe, você talvez entenda melhor isso, né? O fato de que eles não tinham tempo para comer, e aqui era Jesus e os discípulos, isso começa a acender uma preocupação no coração dos familiares de Jesus. O que está acontecendo com Jesus? Ele saiu da sua casa, ele, né, chamou discípulos, ele está pregando, ele está curando, ele está atraindo multidões, ele não está conseguindo nem parar para relaxar, para descansar, para comer. Qual é a mãe que não ficaria preocupada com o filho nessa condição? Se você sai de casa sem casar com a sua mãe, já se preocupa. Imagina se você não come, se você vive uma rotina, né, de não cuidar da própria saúde. E aí no verso 21 o texto fala que quando eles, né, os parentes de Jesus, e quem são esses parentes? A gente pode entender que esses parentes são aqueles do verso 31, a sua mãe e os seus irmãos, né? Então eles saem, é como que a família de Jesus, né, sabendo de toda essa realidade, desse modo de vida, eles saem lá de Nazaré, eles andam uns 50 quilômetros e vão até Cafarnaum para tentar trazer Jesus de volta para casa, para que ele pudesse então voltar para o convívio familiar. E eu quero que você entenda aqui e perceba esse dilema, ou esse contraste, essa queda de braço entre a família humana, a família de sangue, e a família agora então espiritual que Jesus estava estabelecendo. Então, quando eles ficaram sabendo daquela vida de Jesus, daquele modo que ele estava vivendo, saíram, diz o verso 21, para o prender, né? Saíram para pegá-lo, para levar ele de volta para casa, porque diziam, então, o que a família de Jesus estava pensando dele? O texto aqui fala, está fora de si. Jesus não está batendo muito bem, né? Jesus está meio estranho. E essa palavra aqui, irmãos, está fora de si, no idioma original, é uma palavra que ela expressa a ideia de que alguém está fora, né, da sua faculdade, está fora da sua realidade, é alguém que está um pouquinho além daquele aspecto normal. Uma tradução mais simples e literal, no contexto religioso, a gente poderia dizer assim, que os irmãos e a família de Jesus estavam dizendo, olha, o nosso irmão, né, Jesus, Maria poderia dizer assim, o meu filho agora virou um fanático. Essa expressão aqui, ele está fora de si, ela é melhor traduzida pelo termo fanático. Você já ouviu alguém se referir a uma pessoa da família que se converteu? Agora ele se converteu e virou um fanático, né? Agora ele se converteu, ele ficou, né, crente, ele passou a crente, as pessoas usam essas expressões, né? Agora ele é um fanático religioso, agora ele lê a Bíblia todos os dias, agora ele ora todos os dias, agora ele vai para a igreja todo domingo, né? Ele virou um fanático. Essa a realidade, e era esse o pensamento dos familiares de Jesus, os seus familiares de sangue. Jesus se tornou um fanático religioso, porque ele sai de casa, ele começa a pregar, ele começa a evangelizar, ele começa a curar pessoas, ele começa a atender multidões, ele chama 12 discípulos para caminhar com ele, ele não tem tempo nem para comer, nem tempo para descansar. Irmãos,
Jesus virou um fanático na mentalidade, na concepção da sua família. Nós sabemos que Jesus não virou um fanático religioso, ele estava fazendo o seu ministério, mas é esta mesma realidade que muitos de nós já viveu. Talvez você tenha vivido isso, talvez você tenha passado por isso, quando você começou a frequentar a igreja, quando você começou a conhecer mais ao Senhor Jesus, quando você começou, a sentir a verdadeira presença de Deus, e é essa presença que te atrai para Jesus, é essa presença que te motiva a vir na igreja domingo de manhã às 7 horas, domingo à noite às 19 horas, é essa presença que motiva você a orar todos os dias, a ler a Bíblia, a jejuar e a falar de Jesus para todas as pessoas, a sair com a Bíblia debaixo do braço. É essa presença de Jesus se torna tão real que você não resiste a isso, mas as pessoas de fora olham para você e dizem assim: não, que lá virou um fanático, olha só, agora ele nem olha mais para os amigos, agora ele nem vem mais no almoço de família, em vez de ele participar aqui da reunião da família, ele está lá com os irmãos dele, com a igreja, ele está lá, junto com os crentes. Essa mentalidade que as pessoas que não compreendem o Evangelho, a leitura que eles fazem de nós é exatamente essa: ele virou um fanático. E os familiares de Jesus tinham essa mesma impressão, por isso eles então vão até onde Jesus estava, com a expectativa de trazer Jesus, de colocar Jesus de volta nos eixos, de que Jesus pudesse voltar à sua vida normal, de ficar em casa com a Maria, ficar cuidando dos seus irmãos mais novos, de dar conta do trabalho lá na marcenaria, que era até então talvez do falecido pai José. Jesus tinha que voltar à sua normalidade, ele não poderia mais continuar vivendo aquela vida de loucura. Mas aí, queridos, quando lá no verso 31, nós vamos pular o verso 22 ao verso 30, propositadamente, porque aqui nesse contexto do verso 22 ao verso 30, fala que os escribas também chegaram até onde Jesus estava, eles vieram de Jerusalém, andaram muito mais, uns 120 quilômetros, e chegaram lá naquele mesmo interim, naquele mesmo momento, e os fariseus diziam assim: olha, ele está possesso de Beelzebul, ele está possuído por Satanás, o príncipe mais importante dos demônios, por isso que ele está fazendo essas coisas. E aí o texto vai andar nessa discussão, a gente vai deixar esse texto para domingo que vem. Nós vamos chegar então no verso 31, e aí diz que nisso chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Então o ambiente era mais ou menos esse: Jesus estava na casa ensinando, as pessoas chegaram até Jesus, ele estava ali ministrando, vieram os fariseus, interpelaram contra Jesus, e nesse mesmo interim chegaram então o familiar de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos. E o texto no verso 31 diz, irmãos, que eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Aqui a gente começa a ver então um contraste: aqueles que ficaram do lado de fora, a família de carne, a família de sangue, a família natural de Jesus, e aqueles que estavam do lado de dentro, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam assentados aos pés do Senhor, estavam ali ouvindo o Senhor Jesus Cristo, estavam ali aprendendo do Senhor Jesus. Então nós temos essa cena, esse contraste: a família de sangue ficou do lado de fora, e a família espiritual, essa nova família que Jesus está instituindo, agora estava dentro. Lembram de Marta e Maria, quando Jesus vai na casa delas, e Marta ficou preocupada em fazer a janta e atender Jesus com as panelas, e Maria veio e se assentou aos pés de Jesus, e aí Marta vem repreender Maria, e através de Jesus fala: minha irmã está aí, chama ela para me ajudar. A família espiritual de Jesus é constituída por aqueles que agora vão ter prazer de estar nos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo os seus ensinamentos. E interessante que a família carnal, natural de Jesus, ela está muito mais associada aos fariseus, que nós lemos ali no verso 22, aos escribas, do que a família espiritual. Porque o que une a família carnal de Jesus, Maria e os seus irmãos, e o que une os escribas e os fariseus? Eles são unidos pela incredulidade. Os escribas e fariseus não creram em Jesus, e até esse momento aqui, meus irmãos, a família de sangue de Jesus também não havia crido nele. Então você tem do lado de fora aqueles que não creem em Jesus, e você tem do lado de dentro aqueles que acreditam em Jesus. E é esse paralelo que nós vemos aqui no texto então do Evangelho de Marcos. A mãe e os irmãos chegam, ficam do lado de fora, e eles mandam chamar Jesus.
eles não entram na casa. Ao contrário de uma primeira menção que nós temos, que Jesus estava na casa. Lembram quando o paralítico é levado por 4 amigos? O texto fala que não havia lugar, de que a casa estava lotada. Aqui nós não vemos essa menção, porque o verso 32 diz assim: muita gente estava assentada ao redor dele. Então, apesar de ter muita gente ali, a ideia que nós temos é que agora esse público era um público mais seleto, porque eles estavam assentados, eles estavam ouvindo Jesus ensinar, eles estavam então ali aprendendo de Jesus, o que nos leva a pensar que esse público aqui já era aquele público composto pelos 12 apóstolos, pelos discípulos de Jesus, por aquela nova nação que Jesus estava instituindo. E então ele está ensinando, mas a família de Jesus, por conta da incredulidade, eles não adentram na casa. E isso, para a nossa compreensão do texto, é muito importante, porque a família carnal, juntamente com os escribas e fariseus, aqueles que não creram, ficaram do lado de fora. E aqueles que criam em Jesus, os seus discípulos, estavam do lado de dentro. Então a família espiritual estava dentro, junto com Jesus, enquanto os incrédulos estavam fora, afastados de Jesus. E o que acontece aqui, irmãos? Eles mandam chamar Jesus. E no verso 32, muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali à tua procura. Jesus, aí então no verso 33 diz, que Jesus, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E quando Jesus faz essa pergunta, e ele não se levanta para ir atender a sua mãe e os seus irmãos, querido, pensa numa realidade. A sua mãe chega na sua casa te visitar, ela bate palma lá na porta, aí a tua empregada, chega e fala: ó, a sua mãe está lá fora. Ah, mas quem é minha mãe? Deixa ela lá fora. Já pensou o que podia acontecer com você? Desprezar os seus familiares dentro desse contexto? A pergunta é, irmãos, Jesus estava desprezando os seus familiares? Jesus estava ignorando os seus familiares? Jesus estava deixando os seus familiares de lado? Não. O fato de que Jesus não ter atendido, não ter recebido, não ter ido acudir a sua família, mostra para nós que agora, nesse momento, Jesus estava priorizando a família espiritual. Ele estava instituindo esta família, porque se Jesus fosse lá fora e recebesse Maria e trouxesse os seus irmãos, ou se ele fosse lá fora dar ouvidos, eles iriam então tentar convencer Jesus, e vamos imaginar que eles convenceriam Jesus, levariam Jesus de volta para Nazaré. Sabe o que isso ia impactar o ministério de Jesus? Ia impactar justamente naquilo que os fariseus e os escribas estavam tentando fazer: desacreditar Jesus. Imagina a cena: Jesus vai lá para fora, atende a sua mãe e os seus irmãos, aí Jesus volta para ele e fala: pessoal, tchau, eu estou indo para casa, estou voltando para casa da minha mãe, tá? Eu estou voltando para lá, eu vou ficar agora junto com a minha família. Aí os fariseus iriam chegar para aquelas pessoas dizendo: está vendo? Ele é um fanático religioso, está vendo? Ele não é o Messias, está vendo? Ele voltou para casa, vocês estão seguindo apenas um mestre, vocês estão seguindo apenas um homem. Então aqui estava em jogo, irmãos, essa questão do ministério de Jesus. Se ele atende a sua família, se ele vai com Maria e os seus irmãos para casa, ele coloca em xeque a sua autoridade espiritual e o seu ministério. Então, quando Jesus não atende a sua mãe, quando ele pergunta: mas quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Ele não está menosprezando, ele não está rejeitando, ele não está abandonando, ele simplesmente está dizendo: olha, eu preciso dar prioridade para a minha família espiritual. Eu estou focando aqui numa nova família, e ele apresenta quem é essa nova família na sequência. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E o que diz o verso 34? Correndo o olhar, aonde? Pelos que estavam assentados ao seu redor,
Então, Jesus pergunta para aquelas pessoas: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Eles não respondem, naturalmente. E aí Jesus olha para as pessoas que estavam ali. Jesus olha para aqueles que estavam aos seus pés. E Jesus fala exatamente assim: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Jesus fala: vocês que estão aqui são a minha mãe, vocês que estão aqui são os meus irmãos, vocês que estão aqui aos meus pés, aprendendo de mim, buscando de mim, vocês agora são a minha família espiritual, a minha família que eu estou constituindo. Vocês agora vão ser a minha nova família espiritual. Porque vocês estão comigo, vocês estão aqui ouvindo, vocês creram em mim, vocês estão me seguindo, então vocês agora fazem parte da minha família. E amados, e quando a gente entende isso, que a família de Jesus espiritual é aquele que se coloca aos pés de Jesus, é aquele que adora ao Senhor, é aquele que busca ao Senhor, isso nos coloca também dentro dessa família. Você hoje é a família de Jesus, você hoje é a mãe de Jesus, você hoje é o irmão de Jesus, você se tornou essa família espiritual de Jesus. Você não tem o sangue judeu, mas você é a família, não de carne, não de sangue, mas você é a família espiritual. Nós somos a família espiritual. Aqui está a minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Verso 35: portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus. Então, meus amados, se você quer ser família de Jesus, se você quer ser parte do povo de Deus, você precisa cumprir o que Jesus espera. Qualquer um, pode ser judeu, pode ser gentil, pode ser flamenguista, pode ser corintiano, qualquer um que tem o sangue judeu, não, qualquer um que nasce da família carnal de Jesus, não, qualquer um que fizer o quê? A vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, e esse é minha mãe. Ou seja, você pode ser família de Deus. Você pode ser a família de Jesus, melhor dizendo. E ser família de Jesus traz para nós a realidade de ter Deus como nosso Pai. Deus não vai ser mais apenas um Deus distante. Deus agora vai ser o seu Pai. E a família de Jesus, ela não é uma família como qualquer outra. Não é pela vontade da carne, não é pela vontade do sangue. João capítulo 1, verso 11, 12 e 13, fala que Jesus veio para os seus, para os judeus. Os seus não o receberam, não reconheceram ele como Messias. E aí o verso 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então essa família espiritual que Jesus está estabelecendo, que Jesus está instituindo, essa família agora ela se concretiza na minha vida e na sua vida também. Agora você e eu, nós fazemos parte da família espiritual de Jesus. Isso é uma bênção, meus irmãos. Isso é um grande privilégio, isso é uma alegria enorme que nós temos, porque agora nós podemos ter Jesus, nós podemos ter o nosso Deus e nós podemos seguir esta nova vida. Pastor, mas Jesus não foi indelicado, Jesus não foi indecente, Jesus não desprezou a sua família. Não, Jesus não despreza a sua família. Ele apenas aqui está priorizando para aquele momento o que era necessário fazer nesse contexto agora. Se você ler a crucificação de Jesus, você vai ver que lá na crucificação, quando Jesus está morrendo na cruz, Jesus olha para um dos seus discípulos que estava ali embaixo. Qual discípulo que era? João. Jesus olha para João e fala: João, eis aí a tua mãe. Quem Jesus está falando? De quem ele está se referindo? A Maria, a mãe de Jesus. Então, Jesus negligenciou sua família? Não. Jesus abandonou sua família de carne? Não. Ele continuou ainda amando aquela família, ele continuou ainda atendendo aquela família, mas agora dentro da sua necessidade, da sua realidade. Tanto que uma das preocupações de Jesus, quando ele morre, é não deixar Maria desamparada. Por isso ele entrega a João ela, para que João cuide da sua mãe, da sua família. Amados,
Você tem essa percepção, você tem essa concepção de que você é a família de Deus? Você tem esta profundidade no seu coração, dessa importância que é você ser família de Deus? De que você rompeu com a incredulidade? Porque a marca da família de Jesus aqui era a incredulidade. Embora eles vão se converter e depois eles vão crer em Jesus, o João capítulo 7, que eu mencionei no começo do culto, eu quero ler agora. O que João capítulo 7 nos fala? João capítulo 7 deixa muito claro que até este momento, os familiares de Jesus não criam nele. Capítulo 7 de João, verso 3 diz: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia. Depois lá no verso 5 de João 7 fala: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus, a família de Jesus ainda não estava crendo, mas depois da morte, depois da ressurreição, eles creram. Se você lembra, Tiago, irmão de Jesus, se torna um dos líderes da igreja. Tiago, irmão de Jesus, ele se torna um escritor. A carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão do Senhor. A compreensão que nós temos é que depois da morte e da ressurreição, toda a família de Jesus passa a crer nele também. E aí não é apenas a família de sangue, mas eles também fazem parte da família espiritual. Eles têm um duplo privilégio de ser a família de sangue e de ser também a família espiritual. Querido, eu não sei como é que é a sua realidade familiar, eu não sei qual que é o seu dilema familiar, mas o fato é que, o que a gente pode aprender com esse texto e com essa experiência de Jesus? De que nós podemos conciliar, nós podemos atender a nossa família de sangue, a nossa família de carne, mas nós também podemos priorizar a nossa família espiritual. Sabe o que acontece muitas vezes? Não sei se é uma realidade sua ou se é uma questão que você precisa trabalhar ainda, é que muitas vezes a família de sangue, ela acaba nos impedindo de nós termos um relacionamento mais profundo com a família espiritual. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos de que ele veio para nos salvar, para nos redimir, e ele diz assim: aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe não é digno de mim? Lembram dessa passagem? O que Jesus está dizendo aqui, a gente não pode deixar que a família humana, ela se torne uma barreira entre nós e o nosso Deus. Porque exatamente o que acontece nesse texto aqui de Marcos, a família de Jesus, com todas as boas intenções, eles foram até Jesus, mas ali eles se tornaram como uma barreira entre Jesus e a igreja que ele estava constituindo através daquela família espiritual. Porque, como eu disse para os irmãos, se Jesus atende o anseio da família e volta para Nazaré, ele estaria sepultando o seu ministério. Então a família de sangue, ela se torna ali como que um obstáculo, um adversário no plano de Jesus estabelecer uma família espiritual. E muitas vezes nós não temos a sabedoria, ou a sensibilidade, ou o discernimento de lidar com essas questões de famílias de sangue, família natural, família de carne e a igreja. Muitas vezes nós acabamos nos tornando muito fanáticos, literalmente falando, abandona a família, abandona o marido, abandona filhos, a pessoa, quando se torna muito fanático, ela erra ao priorizar muito a família espiritual. Não é isso que a gente tem que fazer, não é isso que a gente precisa fazer. Então, se você tem na sua família alguém que não é cristão, que não é crente, que não se converteu ainda, você precisa saber balancear bem essas duas coisas, a sua família de sangue e a sua família espiritual, mas ao mesmo tempo não pode deixar que essa família de sangue, ela se torne aquele poder sobre você, de tal modo que você não consiga servir na igreja, que você não consiga estar na sua família espiritual. Então, irmãos, é difícil essa realidade. Os irmãos que vivem isso, olha, eu preciso orar mais por vocês, porque eu vejo que isso é uma grande necessidade, e é um dilema que a gente tem. De um lado tem a nossa família, às vezes a mãe, às vezes irmãos, às vezes primos, que deixam para nos visitar justamente no domingo, no horário do culto,
Às vezes acontece isso também, a família deixa para visitar a gente no dia, né, no horário do culto, e aí você fica naquela saia justa, poxa, eu precisava ir para a igreja, faz tempo que eu não vou no culto, mas a minha família chegou e agora, né? Ou liga para você, ó, eu vou na sua casa tomar um chimarrão hoje às 5:30 da tarde, mas 7 horas tem culto, né? E agora, eu vou dizer não, eu vou dizer sim. Então, irmãos, é um dilema, é uma realidade difícil, por isso a gente precisa orar nesse sentido. Eu acho que a gente consegue conciliar essas realidades e a gente precisa conciliar isso. Há momentos em que a gente precisa dar atenção para a família natural, mas há momentos que a gente precisa priorizar a nossa família de fé, a nossa família espiritual. Amém? Que você possa ter essa sabedoria, esta graça, e que você possa orar pela conversão da sua família, aqueles que ainda não são salvos, porque Jesus não experimentou talvez essa alegria de ver os seus irmãos, né? De ver a sua mãe, a mãe de Jesus até que acompanhava Jesus, né, mais frequentemente, mas Jesus não teve a alegria de ver os seus irmãos ali crendo nele, confiando nele. Eles se converteram depois da morte e da ressurreição de Jesus, mas quem sabe a gente possa ter a graça de ainda em vida ver a nossa família toda convertida, porque aí você não vai ter mais esse dilema, essa disputa. Aí você vai ter uma unidade. Não, agora vamos todo mundo para a igreja. Opa, vamos para a igreja. A família inteira vai para a igreja. Olha, agora a gente vai ficar toda a família junto. Vamos ficar a família junta. Quando você tem, né, a mesma família de sangue, toda ela fazendo parte da família espiritual, isso é uma grande bênção, né? Pais enfrentam isso com filhos adolescentes, né, ou com filhos jovens que não se converteram ainda, né, o filho não está muito a fim de vir para a igreja. Então, são várias situações que a gente precisa, irmãos, de graça de Jesus, para poder ter sabedoria. Amém? Que Ele nos dê essa sabedoria no nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero encerrar com algumas considerações finais aqui para nós fecharmos esta noite. E que acima de tudo você compreenda que fazer parte da família de Deus é um grande privilégio. Amém? Fazer parte daqueles que estão dentro aos pés de Jesus é uma grande alegria, é uma grande bênção. Se você ainda está fora, entre, né? Se você ainda não creu em Jesus, creia. Se você ainda não se tornou um fanático, se torne um fanático, no sentido bom dessa palavra, né? Interessante que essa palavra fanático aparece lá em Atos, quando Paulo está pregando para o governador. Paulo prega o evangelho, prega a palavra, e aquele homem fala assim: Paulo, você quase conseguiu me converter, né? Antes ele fala assim: Paulo, você está louco. E a palavra louco lá em Atos é a mesma palavra fanático aqui de Marcos, né? Paulo estava cheio do Espírito, Paulo estava cheio da graça de Deus, e ele estava pregando o evangelho, ele estava falando da graça de Jesus, e aquele homem, né, aquele governador, ele quase se converteu. Faltou um pouquinho para ele entregar a vida dele para Jesus, porque Paulo estava cheio da graça de Deus. Irmãos, Jesus aponta um parentesco mais sublime e espiritual com qualquer que fizer a vontade de Deus. Se você passar a fazer a vontade de Deus na sua vida, se você entender qual é a vontade de Deus e viver esta vontade, você vai viver o parentesco mais sublime possível. Se é que você consegue mensurar, né, uma bênção maior do que um parentesco natural. Fazer parte da família de Deus é algo muito mais significativo. Jesus não veio para destruir as relações terrenas. Jesus não veio para destruir a relação sua com a sua família. Ele não quer que você brigue com a sua família, que você saia no tapa, que você rompa. Não, agora eu sou crente, agora eu me converti, então vocês não se converteram ainda, então fiquem para lá, fica aí com as festas de vocês, com as bebedeiras, agora eu vou me separar, agora eu vou ficar, né? Não, gente, não é nesse sentido, quebrar essas relações terrenas. Jesus veio para resguardar essas relações. Ele veio para mostrar que as relações espirituais, elas são soberanas, elas são maiores, mas você não precisa quebrar uma relação de sangue para poder desenvolver uma relação espiritual com o Senhor. Você pode manter a unidade na sua família, e você deve manter, porque talvez é através de você que a sua casa vai ser salva. Atos 16:31 fala: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa.
Então a sabedoria vai te ajudar nesse processo. O parentesco natural é passageiro. Logo, a sua família de sangue vai deixar de existir. Daqui a 20, 30, 50, 100, 200 anos, você não vai ter mais seu pai, sua mãe, seus irmãos para sempre com você. O laço de sangue, ele é passageiro, mas o parentesco espiritual, ele é eterno. Então você sempre vai ser filho de Deus. Você sempre vai ser irmão de Jesus por adoção. A sua família espiritual sempre será sua família espiritual por toda a eternidade, porque ela é eterna. Jesus não despreza sua mãe, mas ele põe em primeiro lugar a relação com o seu pai. Interessante, Jesus não despreza Maria, a mãe de sangue, mas ele coloca em primeiro lugar o parentesco com o pai, a relação espiritual. Quando o natural e o espiritual rivalizam, ou seja, a sua família de sangue, a sua família espiritual, quando tem essa rivalidade no nosso coração e na nossa vida, é fatal ceder ao natural. Irmãos, em alguns momentos mais únicos, mais específicos, mais drásticos, em alguns momentos mais pontuais, talvez a gente vai ter que precisar tomar uma decisão, ou a família de sangue, ou a família espiritual. Em algumas realidades, em alguns momentos, a gente precisa fazer isso. Por exemplo, cultura muçulmana. O árabe, se ele se converte a Jesus Cristo, ele esquece a sua família. Não porque ele esqueça, porque para ele, para a família, aquele lá já não é mais parte da família. Você sabe disso, na cultura muçulmana é assim. Se alguém da família muçulmana se converte, a família toda expulsa ele. Ele é deserdado, ele não faz parte da família, ele não é mais bem-vindo, ele é expulso. Nesse contexto, meus irmãos, a pessoa não pode deixar de seguir a Jesus para seguir a família de sangue. Ela precisa se posicionar. Em alguns momentos drásticos, a gente precisa tomar essa decisão também, porque senão a nossa família de sangue, ela vai continuar sendo uma barreira, um obstáculo entre você e Jesus Cristo. É duro ser mal entendido pelos parentes. É difícil, né, a gente não ser compreendido pelos familiares, pelos pais, pelo esposo ou pela esposa. O que você vai fazer na igreja todo domingo? O que você vai fazer na igreja toda hora? Mas, irmãos, a lealdade a Cristo pode tornar isso inevitável. Se você for leal a Cristo mesmo, talvez você vai ser sempre mal entendido pelos seus parentes. E é nesse contexto que a gente não deve abrir mão dessa lealdade a Jesus Cristo. Oremos. Pai, nos dê sabedoria, graça de poder viver essa realidade, Deus. O Senhor estabelece uma nova família espiritual. O Senhor estabelece a igreja, que é composta por todos aqueles que são salvos, aqueles que estão aos pés de Jesus, aqueles que creem, aqueles que estão dentro. E nós temos a alegria de ser esta família. Por outro lado, ó Pai, para muitos irmãos, a família de sangue ainda não se converteu, ainda não tem essa mesma compreensão. E muitos irmãos vivem esse dilema, vivem, ó Pai, essa dualidade, tendo que administrar essa situação entre a família de sangue e a família espiritual. Dê graça a esses irmãos a poder ter sabedoria e poder administrar bem essa realidade, mas que eles possam compreender que a fidelidade ao Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor possa dar a eles a graça de não abrir mão da relação contigo. Ajuda-nos, ó Pai, que nós possamos, como família espiritual, levar o nome do Senhor a todas as nações. Que o Senhor nos ajude como igreja a salvar aqueles que estão perdidos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.